Tawane é nossa R. Ô, Lili, você está vendo a Lu Lunardi em cima também, ó? Oi, Lu. Para mim só aparece os primeiros 3, 4, eu vou para baixo. Peraí, deixa eu ir para baixo. Enfim, Agora foi. dá um oizinho. Minha habilidade aqui com... Oi, gente, vou dando tchau assim para vocês. Então tá. A Tawane é nossa R3, ela tem a, a função de gravar as aulas e colocar nossas aulas no canal da Saúde da Mulher Unida no YouTube. Então, em breve, Lili Rolo, você estará online. Te mando o link. Olha, Tá bom? importante só que não. Bom, gente, é isso. Lili, muito obrigado. Beijo. Depois a gente se fala. Pode começar aí. Tá ótimo. Qualquer coisa, vocês me avisem, tá? Se não tiverem ouvindo, acontecer alguma travada aí, porque a gente não consegue. Então, em primeiro lugar, boa noite para todos. Gostaria de agradecer imensamente o convite do Felipe Favoretti, para a gente é o Favoretti. Como ele mesmo disse, a gente, além de partilhar a mesma casa, lá na Escola Paulista de Medicina, também temos a nossa amizade em comum, né? Graças a ele e a Cássia, que a gente gosta muito, né? Precisamos ouvir mais rock. Fiquei muito feliz com o convite. Tentei fazer uma um pouco mais abrangente, porque malformações fetais é um pouco amplo, né, para falar. Então, espero que eu consiga alcançar um pouco a vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida ao final, fiquem à vontade de interromper. Se tiver alguma coisa para vir falar, que eu vou falar de uma aula mais informal, tá bom? Eu vou começar. Pensando em malformação fetal, primeira coisa, a gente precisa saber que 20% delas já ocorre espontaneamente no aborto. Somente 80% dos fetos mal formados, das malformações, que conseguem sobreviver e vão nascer vivos ou mortos ao longo da gestação. Em relação a isso... Eu acho que seu slide não está passando. Não tá? Aqui para mim já Não. passou. Estou no primeiro slide ainda. Mas Mudou não para está indo vocês, nem as pessoal? casinhas? Não. Eu acho que a janela que está Agora compartilhada foi. não é a da apresentação, é a do PowerPoint. Espera aí, que eu vou olhar já, gente. Que eu falei que esses negócios a gente só passa carão. Não, mas tudo bem. Esperem. Para mim parece como compartilhado. É que está aparecendo na minha tela, né? Agora eu fiquei na dúvida se está isso. Como é que eu descompartilho? Stop aqui? Peraí. Deixa eu voltar de Para novo. lá. Descompartilhou. Agora Deixa eu só botar a compartilha de novo. apresentação aqui. Deixar pronto já. O problema é quando está assim a gente não consegue. Deixa eu lá. Share screen. Só essa, certo? Não é isso? Vamos ver. Vai em share. Não, tá certinho. A dúvida aqui já estava, mas vamos ver se vai certo. Agora acho que clica em cima. Você acha que você der 2 cliques em cima, entra no modo apresentação. Eu acho que já vai aqui, peraí. Ou clica lá embaixo, sabe? Aquele Tá aparecendo? Porque para mim já está rodando. não está rodando. Vai que tá pesada? Ó, mudou. Agora mudou. O que vocês estão vendo? Senão Agora eu deixo mudou. assim, ó. E aí, passando assim, tá bom. Por mim, é ruim só É, também. você tá E-mail. vendo eu mexer no slide ou não? Não. Tá. Quer que eu te Você mande? tem... Você quer que eu dê o Google? Você vai para que é ruim, né? Tá no mesmo. Peraí, deixa eu Fala, tentar de novo. Angélica. E lá Oi? onde tem, lá embaixo onde você vê anotações, comentários, tá vendo lá embaixo? Aí tá clicado uma casinha, você vem 2 para cá, vem mais para Esse? lá. Esse Mais. aqui? Do lado. Esse. E aí? Esse. Clica aí. Peraí. Acho que dá no mesmo, ó. Eu vi isso na fetal acontecendo sexta, por isso que eu já desconfiei que fosse acontecer. Tudo passava. Aí, ó. Aí, ó. Era para passar. Porque tá compartilhado exatamente a tela. E se eu compartilhar minha tela? Vou de novo parar, gente. Peraí. Senão eu vou mandar por favorece pro Drive, ele tem. Então. Qualquer coisa eu passo aqui também. Ó, e se eu puser a minha tela aqui, será que fica melhor? O screen aqui? Vamos tentar essa? Peraí. Vocês veem a tela toda, tá vendo? Tá. Coloca Eu lá tô no na slide apresentação. 2. Quer passar aí pra gente ver? Vê esse aqui, ó. Peraí. Aê! Agora foi. Então eu tenho que mostrar minha tela, entendeu? É igual o Agora slide tá não. passando, Lili. Então Agora tá. tá tudo certo. Voltamos, então. Bora. Paramos aqui nos Bora. 80%, então, que nascem.
que sejam eles vivos ou mortos, e isso corresponde a uma prevalência global de cerca de 6%, então, de malformações no mundo. E por que é importante? Porque dessas, mais de 300 mil óbitos vão ser responsáveis por mais de 300 mil óbitos durante o período neonatal. Então, é bastante importante. E em 94% dos países de baixa renda é que se concentram essas malformações, ou seja, no nosso país. Os de baixa e média renda, onde mais tem malformação. Por quê? Provavelmente porque nos países mais desenvolvidos existe muito mais chance de interrupção e muitos acabam não nascendo. Então, acho que provavelmente essa influência grande na prevalência e nos nascimentos que acontecem nos países de baixa renda, pelo que a gente relata pela ONU, pela OMS, tudo mais que a gente observa. E 3 a 5% dos recém-nascidos nascem, portanto, com malformação fetal. Eu falo, você sabe como que eu diminuo a casa? Ah, já aprendi aqui, vou seguir. Bom, para eu ver. Bem, e por que tem tanta malformação? Existem 1 milhão de fatores associados, mas os principais são idade materna avançada, exposição a qualquer tipo de droga. A gente sabe que quando você tem parente na família, a consanguinidade aumenta as chances de alterações gênicas, principalmente, então aumenta o risco de malformações. Já tem estudos mostrando que infecções no período pré-concepcional, seja ela infecção de urina, doença sexualmente transmissível, por exemplo, associação com gastroesquise, então existe esse aumento de chance. Uso de medicamentos, sejam eles teratogênicos ou não. As próprias doenças maternas, por exemplo, diabetes gestacional, entre outras doenças. E a nossa problemática da vacina, do uso ou não, né? Às vezes, durante a gestação, aquelas que não são indicadas, de vírus vivos, ou a não vacinação, que está muito comum hoje em dia, aumentando a chance da rubéola e outras doenças que a gente pode ter. Além disso, temos também a exposição ao fator ambiental também, como a gente teve na época que você trabalhando ou com algum tipo de medicação, vamos supor, trabalhando com radiologia, incidência maior de radiação, ou até mesmo numa região que nem aconteceu na época do Zika vírus. Então, são importantes fatores para aumentar o risco de malformação. E sabemos que existem períodos críticos de desenvolvimento. E os principais, falando em malformação, são aqueles na fase bem inicial, em que vão ter as malformações realmente estruturais, ou seja, aquele feto vai vir com defeito no início da formação até 7 semanas, geralmente coração, sistema nervoso, trato urinário, mas existem também, como eu disse, malformações que ocorrem no final, como foi o caso do Zika vírus, em que vão ocorrer distorções, disrupções em que aqueles fetos que tinham um destino correto de nascimento, de formação, e vai ter alguma coisa que vai atrapalhar o desenvolvimento e vai causar alterações, como acontecia nos Zika vírus, nas alterações neurológicas, que foram os casos mais importantes nas últimas épocas que tivemos. E esse impacto é muito importante de ter tanta malformação, porque além de você ter uma problemática individual, aquela criança, aquele adulto, vai ter o problema do prognóstico, que pode ser reservado ou não, desenvolvimento, capacidade neurológica, mais desemprego, mais dificuldade de adaptação, vai ter o problema familiar, porque aquela criança vai ter também que ser cuidada por um adulto, vai ter que ter um suporte, e isso vai causar uma dedicação, e aquela pessoa vai ter um detrimento pessoal, diminuindo então as chances de emprego, podendo então ter que deixar de trabalhar para cuidar da sua criança, que vai futuramente precisar de suporte, e tudo isso impacta de forma socioeconômica, porque vai ter mais atendimento multidisciplinar durante o atendimento hospitalar, muito mais internações prolongadas pela malformação, vai necessitar de exames de alta complexidade, é uma alteração crônica que exige acompanhamento, então tudo isso vai impactar na sociedade, por isso é extremamente importante, se houver alguma chance de prevenção, ela deve ser feita. Então, qualquer tipo de malformação que possa ser evitável, o ideal é que ajamos de forma a não tê-las. E com o avanço da medicina, com todas as diferenças que observamos no desenvolvimento, vimos que o feto que observamos, como nesse caso dessa figura do Leonardo da Vinci, hoje a gente tem imagens lindas, muito mais nítidas, de como seria o ambiente intraútero. E com isso, teve-se a oportunidade de identificar com mais facilidade as malformações e anomalias do desenvolvimento. E, além de tudo, de todo esse desenvolvimento tecnológico, tivemos também o desenvolvimento do que encaramos como medicina fetal. Hoje, não mais o feto é apenas vai ser um aborto, não tem nenhum tipo de interesse. Então, o feto hoje é encarado como uma pessoa. Então, a gente sempre preconiza o atendimento materno-fetal. Então, sendo uma pessoa, a gente precisa oferecer, se houver possibilidade, diagnóstico, terapêutica fetal, para ter maior suporte neonatal e, dessa forma, em associação a isso, toda a internet favorecendo a disseminação da informação
o que favorece que a paciente mesmo procure pela ajuda em tratar o seu feto e não somente após o nascimento. Então, tudo isso favoreceu o desenvolvimento da medicina fetal, que hoje tem a função de rastreamento, de diagnóstico por imagem, procedimento invasivo, aconselhamento genético e terapia fetal. Então, todas essas partes são importantes, mas a nossa ação principal é no nível primário. O centro terciário vai mais para a parte de especialização, assim como centros de cirurgia fetal. E a ideia do mundo é sempre inverter a pirâmide. O que seria? Então, o sistema público vai fazer a maior parte de atendimento, então vai rastrear essas crianças que têm defeito, malformação no período de desenvolvimento gestacional, e a partir daí, sim, uma menor parte vai ser encaminhada para os centros de complexidade multidisciplinar. Essa é a meta de atendimento ideal em todo o mundo. E a gente, na medicina fetal, o que a gente pode fazer pensando no nosso papel diagnóstico e de pré-natal? Então, essa é a parte que eu vou mais enfatizar nessa aula, devido à amplitude, né, de tantos assuntos que tem dentro da medicina fetal. Então, você pode fazer diagnóstico de malformações fetais no primeiro trimestre, assim como no segundo trimestre de gestação. Pensando no primeiro trimestre, o que temos de importante? Todo mundo conhece o morfológico de primeiro trimestre, se não conhece, eu falo hoje, que deve ser realizado entre 11 e 14 semanas, idealmente. Se colocarmos lá numa medidinha para colocar no cálculo de risco, vai ser quando o feto mede entre 45 e 84 milímetros, e hoje é indicado para todas as gestantes, não como no passado se pensava que era só quando tinha uma história de malformação, que é uma luta constante que temos no SUS para que haja uma realização global de exames. E eu tenho observado, pelo menos, que isso aumentou muito, o que é muito bom. Nesta fase, podemos identificar marcadores que são específicos nessa época de estudo. E eu costumo falar para os alunos que são marcadores, que não são defeitos, não são malformações. São sinais, marcas que a gente encontra durante essa fase que elevam o risco de ter uma cromossomopatia ou mesmo uma malformação no segundo trimestre. Então, quando temos uma alteração nesses marcadores, devemos nos atentar para a possibilidade. Não é o diagnóstico de malformação. Então, e quais são esses principais marcadores? Pensamos, então, numa conhecida translucência nucal, em que a gente observa uma nuca normal, essa líquida, essa região anecoica, e a alterada quando tem uma dilatação, um aumento nessa medida, que existe um percentil para cada idade gestacional, e, por isso, em cada idade gestacional é aceitável um valor. É que, nesta época, idealmente, temos o que saber que todo mundo decora para a prova, que é acima de 2,5, mas sabemos, por exemplo, hoje que um feto com 14 semanas pode ter 2,5 e ser normal. Então, basicamente, é saber que você está acima do percentil 95 para a idade gestacional. E o osso nasal tem importância? Ele tem, porque quando ele está ausente, o risco é extremamente elevado de ter cardiopatia ou trissomias, em especial a trissomia do 21. Então, a ausência do osso nasal é bastante importante, como esse caso aqui abaixo, que a gente não detecta o osso nasal. A translucência, isoladamente, a gente pensa em cromossomopatia, mas quando ela está aumentada em acima do percentil 99, a gente tem que pensar também em risco de cardiopatia no segundo trimestre. Por isso que ela é bastante importante. E em conjunto de uma translucência alterada junto com o ducto venoso, esse risco se eleva extremamente. Então, o ducto normal, em comparação com o ducto alterado aqui ao lado, em que há uma onda A positiva que deixou de ser positiva e se tornou negativa, então a onda zero ou negativa, como é esse caso, aumenta o risco de ter também, além da cromossomopatia, maior risco de cardiopatias no segundo trimestre. Então, esses são os principais marcadores, só para a gente recordar. E é importante fazer morfológico de primeiro trimestre pensando em anomalia fetal? Sim, é bastante importante. Por quê? A gente tem 1 milhão de trabalhos publicados, mas os mais importantes são esses que eu destaquei, em que varia de uma detecção de 31% a 45%, ou seja, metade das malformações são detectáveis no primeiro trimestre. Então, isso é bastante importante. E quais são essas malformações? Em primeiro lugar, vamos pensar na mais importante, na minha opinião, hoje, pensando em graduação. Seria a malformação do crânio, quando você tem uma anomalia e que vai ter anencefalia. Essa anencefalia é extremamente importante, porque nessa fase inicial, a gente não tem exatamente uma anencefalia, a gente tem a ausência da calota craniana com exposição do cérebro, que é a exencefalia. E a exencefalia, futuramente, vai causar anencefalia por agressão do líquido amniótico. Então, nessa fase, esse diagnóstico, assim que é feito, é extremamente importante, porque nesse laudo, se você escrever essa sequência, acrania, exencefalia, anencefalia, eu vou explicar mais à frente, já pode, por exemplo, a paciente se submeter a uma interrupção gestacional se for o desejo do casal. Então, isso é bastante importante.
Outras malformações possíveis. Aqui ao lado, a gente tem um caso de holoprosencefalia, que a gente observa a não segmentação anterior do cérebro. E essa ausência já pode ser observada nessa fase, independente do tipo de holoprosencefalia. Quando você vê uma não segmentação do cérebro, já existe uma possibilidade de detecção de malformação. Outras malformações. Até 12 semanas, a gente aceita que o abdômen esteja aberto naquela fase de herniação fisiológica do abdômen. Dentro dessa frase, a partir de 12, não é mais aceitável que seja visibilizado nada além do cordão. E aqui a gente tem uma extrusão, né, de órgãos coberto por membrana, que seria o falocele, e ao lado uma gastroesquise, em que está uma exposição serrilhada aqui, e que são as alças intestinais. Podemos observar alterações renais e, em especial, a megabexiga, que também é um diagnóstico no primeiro trimestre. Assim como defeitos mais graves, como esse caso aqui de Boris-Talk, que é quando você pode ter uma associação com alteração de membrana amniótica, que a gente conhece como banda amniótica, que tem um grande defeito com cordão curto, causando uma alteração grave de coluna, exposição de órgãos e tudo mais. Então, essas anomalias já são diagnosticáveis no primeiro trimestre e por isso é tão importante avaliar. Como eu disse, a acrania, exencefalia, anencefalia é importante porque hoje a gente sabe na nossa legislação a interrupção pode ser voluntária se aquela pessoa for vítima de uma violência sexual, apresentar risco de morte e, como é o nosso caso dessa aula, de anencefalia. Está aprovada desde 2012 e tem todo o embasamento já no CREMESP. E o que é importante nesses casos? Que a paciente, isso é importante para todo mundo saber, necessita apenas de um laudo, um único laudo, não mais que isso, em que estejam presentes 2 fotos, em que mostre o feto um corte sagital e num transversal, que mostra a ausência da calota craniana. E tem que ter uma assinatura de 2 profissionais. Não é que precisa de 2 laudos, precisa que 2 profissionais habilitados assinem esse laudo para falar que ele é capacitado, fez de medicina fetal, entende do diagnóstico, e a partir daí essa paciente já pode internar para fazer a interrupção, se for desejo. O que eu acho importante enfatizar é que tem que ter essa frase escrita no laudo, que é a sequência acrania encefalia, porque às vezes a gente pega, se você escrever exatamente só acrania, porque ainda não está em processo de anencefalia, o juiz não entende, então talvez não seja interessante, por isso que é muito interessante que coloque as 3 frases, essa sequência, porque já fica mais fácil para não ter nenhum tipo de intercorrência no futuro. E essa paciente só precisa preencher um termo de consentimento livre e esclarecido para fazer a internação. Então, isso é o que é necessário e é tão importante para fazer a interrupção. Por quê? Porque tem muitas intercorrências na anencefalia quando ela chega até o final da gestação. Polidrano, risco de aumentado descolamento de placenta, trabalho de parto prematuro, até mesmo esterectomia por conta de uma atonia uterina. Então, a gente pensa que, se for desejo, é interessante, sim, pelas complicações maternas que elas podem cursar e até mesmo o não sucesso da indução do parto. Então, por conta disso tudo, acho que é interessante enfatizar isso para todos. E outro defeito que eu acho, pensando em defeito do fechamento, acho que é importante todo mundo lembrar que se houve a história de uma acrania, encefalia, outros defeitos possíveis, encefalocele, espinha bífida, meningocele, esses mais diagnosticáveis no segundo trimestre, é recomendação de uso de ácido fólico na prevenção. E diferente da população geral, que deveria usar o 0,4 miligramas, essas mulheres deverão usar na próxima gestação, no período pré-concepcional, até o 3º mês de gestação, 12 semanas, a dose de 4 miligramas dia. Lembrando que na nossa assistência de centro de saúde, infelizmente, só temos os comprimidos de 5 miligramas, mas que já cobrem o papel dos 4 miligramas. É em excesso para a nossa gestante que tem baixo risco, mas é interessante para a de alto risco. Vocês estão me ouvindo bem? Só para saber se está tudo bem? Sim. Então, tá bom. Porque eu quero me ligando aqui na hora do voto, porque na dúvida se era alguém. Viu? Só para Vamos saber. sim, Benita, tudo bem. Então, tá bom. Vou seguir, então. Agora vamos pensar, então, em ultrassonografia morfológica de segundo trimestre. Todo mundo tem que fazer também ou só basta fazer de primeiro? Obviamente que é indicado para todas as gestantes. Ela tem importância porque naquela primeira fase, como eu disse, às vezes você só encontra marcadores. Estava tudo normal de informação, mas os marcadores podem ser importantes para o segundo trimestre. E às vezes a gente não acha nada. A sensibilidade de exame morfológico ou qualquer ultrassom não é 100%. Nunca. Então, gira em torno de 95 em mãos bem habilitadas. Então, é interessante complementar com o morfológico de segundo trimestre? Sim. Porque a gente, neste período, fazemos uma avaliação sistemática de toda a morfologia fetal. E qual seria a melhor época? Existe uma grande dúvida.
a Sociedade de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, que a gente fala SWOG, preconiza entre 18 e 22 semanas. A fitomedicina, 24 a 20 a 24, às vezes 18 a 24. Então, na escola, a gente opta por 20 a 24 semanas, porque é a mesma época que a gente faz o rastreamento de colo. E eu que faço exame, tenho certeza, vou falar da Angélia, eu não vou chamar a Yara, a Yara que faz exame também de medicina fetal, ela sabe que muito melhor a visibilização das estruturas a partir de 20 semanas do que com 18 semanas, mas dependendo da textura, atenuação da gestante, se houver cicatriz ou não, também é possível de ser feito. Então, só para lembrar que essa é a melhor época para fazer o estudo morfológico de segundo trimestre. Então, nesse estudo, podemos ver um crânio normal, colocados aqui nessa foto só para a gente recordar como é que seria a visibilização de uma imagem normal, de linha média, tálamos, cerebelo, cisterna magna. Identificamos aqui os ventrículos, onde fazemos as medidas, né, que são os 3 planos principais nesse corte axial. E a gente pode encontrar malformações, tais como essa, como hoje há um crânio limão, um cerebelo em banana, em que ele é tortuoso, diferente do anterior, em que observamos ele mais retinho. A gente pode observar também aumento do ventrículo, essa ventriculomegalia, nesse caso muito associada a Chiaris, que a gente tem as espinhas bífidas, em que você vai ter como se repuxasse a coluna, né? Fica fixa, e o cerebelo repuxa, encurtando aqui, reduzindo a cisterna magna, e causando essa ventriculomegalia por obstrução. Isso, às vezes, a gente sempre obriga a olhar a coluna, porque é um dos passos do morfológico, porque tem grande associação com defeitos abertos de tubo neural. Uma face também pode ser avaliada com cuidado, em que seja uma face normal, em que o osso nasal está de tamanho normal. E nesse aqui, só para exemplificar que não é só o osso nasal que a gente observa, mas também o jeito que é o perfil, que tem uma micrognatia nessa situação, que é importante, pode ter associação com síndromes. A avaliação dos lábios, em que se identifica, por exemplo, as fendas labiais. Como eu disse, na avaliação da coluna, nos 3 planos, transverso, coronal e axial, em que se identifica aqui uma coluna normal, e neste caso, esse aumento com uma coleção, que na verdade é um defeito aberto, sem exposição aqui da própria coluna, né, da medula, e aqui com componente de medula, que é a mielomeningomecele. E também aqui na ultrassonografia 3D, só para verificar que também a visibilização pode ser boa, às vezes nem tanto para acrescentar para o obstetra, mas por vezes até para dar um esclarecimento para os pais de como seria a lesão. É uma lesão importante, um defeito importante de diagnóstico, que hoje sabemos que tem terapia fetal nas condições ideais de indicação, mas, além de tudo, vale a pena lembrar que existe uma grande associação também com cromossomopatia, por isso ter indicação de cariótipo, e é importante porque tem a prevenção com ácido fólico na próxima gravidez. Pensando em coração, os planos principais de avaliação cardíaca, em que a gente vê o plano de 4 câmaras, o ventrículo, onde a gente encontra a via de saída do ventrículo esquerdo, aqui a via de saída do ventrículo direito, com a bifurcação das pulmonares, a aorta, e nesse plano, um plano de 3 vasos e traqueia, que vemos a pulmonar, a aorta e a cava, que são planos normais de avaliação do coração, mínimo de avaliação cardíaca durante o exame. Encontramos também os nossos defeitos, que seriam, por exemplo, aqui, em que temos uma hipoplasia das câmaras esquerdas, em que quase não vimos a câmara esquerda, que é o ventrículo esquerdo e parece que os átrios, né, o ventrículo está aumentado, mas a gente sabe que, na verdade, depois avaliando a aorta, havia uma atresia de aorta, então é um caso mais grave. Esse caso aqui, em que temos uma DSAV, que é um defeito completo do septo interventricular e atrioventricular, extremamente associado com a trissomia do 21, e era um caso. E aqui, em que a pulmonar, naquele corte de 3 vasos, vou só voltar para vocês verem, que eu esqueci de falar, geralmente a gente tem uma regra, a pulmonar é maior que a aorta, que é maior que a cava. E nesse corte a gente verifica que a pulmonar está menor que a aorta. Então, é uma suspeita e foi comprovada depois que seria uma estenose pulmonar. Então, são alterações visíveis na morfologia. Podemos ver também defeitos de parede nesta fase, que talvez não tenham sido diagnosticados naquele primeiro trimestre, ou necessitaram de confirmação no segundo. O feto normal no 3D, e aqui mostrando o defeito uma onfalocele no defeito abdominal. E também avaliando na própria ultrassonografia bidimensional a exposição das alças, que geralmente está à direita do cordão, na gastroesquise, e quando estiver o defeito coberto por membrana, a gente já está diante de uma onfalocele. E para quem não se recorda, a gastroesquise isolada, geralmente não tendo outra malformação, é de bom prognóstico no sentido de não se pensar a associação com cromossomopatia.
mas tem um prognóstico reservado no sentido de tratamento, porque ela pode ter mais complicações intraintestinais, mais atresia, volvos e outras complicações, e tem um prognóstico mais difícil de tratamento. E pensando nisso, que elas têm tempo de internação prolongado. Mas se pensarmos na onfalocele, as grandes onfaloceles têm menor associação com cromossomopatia, enquanto as pequenas têm muita associação, e tem bom prognóstico quando são de cromossomos normais, porque o tratamento é menos intenso como o da gastroesquise, porque geralmente não há alterações da alça intestinal. Mas se elas forem muito volumosas, vai ter a problemática de, apesar de não ter associação com cromossomopatia, mais chances de dificuldade cirúrgica no tratamento. Existe de mais passos de redução para dentro do abdômen, tá? Então, tudo isso são só para lembrar um pouquinho de malformação em específica e mais frequente do abdômen. Pensando em rim, dá para fazer diagnóstico? Também dá. Aqui temos um caso de rim normal no córtex sagital e aqui no córtex axial. E abaixo, um exemplo de hidronefrose, então é uma dilatação imensa, e você pode até não encontrar o rim, que seria uma agenesia renal, que pode ser bilateral ou única também, então, de exemplos de alterações. E também a avaliação do tórax, que pode se identificar, por exemplo, nesse caso, que naquele corte de 4 câmaras, em vez de ver só o coração lá na região central, a gente encontra essa imagem, que na verdade era a presença de alças e até o conteúdo hepático dentro do tórax, sugestivo de uma hérnia diafragmática congênita, que nas muito graves, que tem um índice que a gente calcula durante o exame, que é a relação pulmão-cabeça, e se ela tiver indicação de procedimento, pode ser indicado o balão também naquelas que são livres de cromossomopatia. Bem, então, basicamente, o que se diagnostica durante o exame morfológico de primeiro e segundo trimestre são esses achados que eu falei. Então, pensando numa gestante sem anormalidade, então, o que todo mundo precisa lembrar? Está fazendo pré-natal? Entre 11 e 14 semanas, indicar a ultrassonografia morfológica de primeiro trimestre. E, se estiver tudo bem, vai indicar do mesmo jeito o morfológico de segunda entre 20 a 24 semanas, na mesma época de rastreamento transvaginal na medida do colo uterino para risco de prematuridade. Então, isso é extremamente importante. Se ela não tiver nenhuma alteração, vai continuar o pré-natal habitual. Se tiver indo tudo bem, terceiro trimestre vai fazer o exame normalmente. Então, é o que a gente fez para ver crescimento, ver se tem alguma alteração de desenvolvimento. E a gente avalia sempre a parte morfológica, tem sempre aquela dúvida, ninguém olha mais nada. Terceiro trimestre, existe sempre um questionamento se tem uma avaliação ou não. Então, a parte neurológica, com certeza, é melhor de ver no terceiro trimestre. A gente faz muito ultrassom, sabe disso. Mas as outras alterações, é só se você tiver alguma disrupção mesmo, infecção, suspeita de alguma coisa, que vai valer a pena no sentido de alteração morfológica, ou se os morfológicos não forem idealmente feitos de forma adequada, e talvez você diagnostique alguma coisa mais tardia. Uma alteração que eu não pus na aula, que também pode ser diagnosticada no terceiro trimestre, são as displasias esqueléticas, que às vezes é quando há um encurtamento mais significativo dos membros e pode ser feito o diagnóstico. Mas geralmente no segundo já é a possibilidade de diagnóstico também. Bem, já fiz as anomalias de malformações. O que eu devo fazer? Então, a primeira coisa que a gente recomenda na escola é triagem, para a gente confirmar os achados, ou pelo encaminhamento, ou que foram vistos no próprio ambulatório, na nossa rotina da equipe. Se foi feito esse acompanhamento, a gente vai indicar que ela faça uma consulta de pré-natal, e neste momento já se faça o aconselhamento genético. E o que seria essa consulta? Conversar sobre todas as possibilidades daquela malformação, dos achados, do risco de alteração de cariótipo, se tem ou não tem associação, a depender da malformação encontrada, e se for indicado, vai fazer o agendamento. E se ela concordar, lembrando sempre que cariótipo só se indica quando a paciente e o casal, né, estejam em acordo com a realização do mesmo. Então, não é uma indicação médica, a gente orienta, que seria bom para diagnóstico e segmento, mas não é essencial. O acompanhamento vai ser feito do mesmo jeito. E, se possível, sempre o acompanhamento psicológico, que vai dar apoio para esse casal, porque vai haver uma desestrutura. Na sexta, a gente teve uma aula falando sobre isso, que parece que malformação é simples, mas a gente acabou de acabar com o sonho de um casal, quando a gente tem uma malformação. Então, toda aquela beleza que estava no seu pré-natal acaba sendo atrapalhada, às vezes, por um marcador, às vezes por uma alteração, e às vezes, por vezes, pela própria malformação e a gravidade da mesa. Então, é interessante também ter esse apoio psicológico durante todo o atendimento. A partir daí, se o resultado do cariático foi feito, a gente vai ver o resultado e ver se tem ou não indicação de algum procedimento, que eu vou falando logo a seguir.
E quanto que faz esse cariótipo? Só para recordar. Então, se tiver entre 11 e 14 semanas e viu uma translucência nucal aumentada, ou viu uma malformação, tem indicação de fazer o cariótipo, você vai fazer a biópsia de vidro. Se essa paciente já estiver numa fase mais tardia, a partir de 16 semanas, a gente pensa em amniocentese, por conta do crescimento de cultura. E se, como casos de fetos muito maiores, muito mais perto do terceiro trimestre, seria o caso da cordocentese, que hoje em dia é cada vez menos indicada, porque ela é mais usada apenas para procedimentos de transfusão sanguínea. Neste momento, seria uma indicação também, por conta de aumentar a chance de crescimento da cultura da célula. Então, por isso que acaba fazendo. No líquido tem menos quantidade de célula fetal nessa fase, então não há um crescimento tão ideal, apesar de poder escolher também. E a cordocentese, nessa época, é indicada, mas tem um risco maior também de óbito, de intercorrências como bradicardia, por isso que a gente tem mais temor de fazer. O mais comum mesmo a ser realizado é a amniocentese e a biópsia de vilo. E só para comentar, tem a avaliação hoje, o pré-natal não invasivo, que não é a mesma coisa para malformação. Só preciso enfatizar isso. Então, quando você tem uma malformação, uma translucência nucal extremamente aumentada com malformações, a indicação principal é cariótipo por coleta. Aquele lá ainda é um diagnóstico de rastreamento. Então, o pré-natal não invasivo rastreia. Ele ajuda, mas se ele vier positivo, a gente vai indicar de qualquer jeito o cariótipo. E se vier negativo, a gente não vai ficar tranquila num feto mal formado. Lembrando de todas as aplicabilidades e fazer os tipos de exames que existem, são vários, desde o array até o cariótipo de banda G simples, mas é importante enfatizar isso para saber que tem exame específico para cada malformação. Agora, tem uma situação que eu acho importante a gente comentar. E se essa anomalia for incompatível com a vida? Porque a compatível a gente segue. E é incompatível. Quais são essas anomalias consideradas incompatíveis com a vida? Então, por conceito, anomalia ou conjunto de anomalias que demonstrem qualquer tipo de letalidade presumida. O que é essa letalidade presumida? Aquele feto não tem menor chance de sobrevida intraútero e incapacidade de nascimento e se manter com o próprio suporte sem ajuda, sozinho após o nascimento. Então, ele não consegue sobreviver por mais que 1 ano de vida, porque a maioria é logo no período perinatal, mas às vezes eles prolongam um pouco mais. Então, esse seria um feto inviável. E temos uma tabela que seguimos, foi um protocolo que desenvolvemos lá na Escola Paulista da Unifesp, em que são a anencefalia, que essa não precisa de liberação nenhuma, porque já está em lei para fazer interrupção se for desejo, as trissomias do 13 e do 18, a holoprosencefalia, em especial a lobar e a semilobar, porque a lobar, às vezes, ele pode ter um desenvolvimento normal, ou perto do normal. As encefaloceles com esterilização grande, ou seja, um comportamento praticamente igual de uma anencefalia, porque só não está exposto o cérebro no líquido amniótico, mas praticamente tem lesão pelo mesmo procedimento de exposição e ausência de crânio e toda deformidade associada à malformação neurológica. A pentralogia de Cantrell, que eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho que é muito específico, extenso defeito de fechamento de parede abdominal, o Boristal, que eu já comentei, aquela síndrome de banda amniótica, as nefropatias graves, que eu comentei, uma delas que seria a agenesia bilateral renal, ou a hipoplasia decorrente de uma gravidade, de uma displasia esquelética, em que você tem um tórax extremamente pequeno e que aquele feto, quando nascer, não vai conseguir ter capacidade pulmonar respiratória de fazer troca. Então, esse é um caso que também tem indicação. Ou alguma desvio de mediastino que causou hipoplasia, tem várias outras malformações que levam, displasias esqueléticas, entre outras. E a gente sempre fala que tem casos à parte, que não estão nessa lista de coisas principais, que seria interessante sempre um especialista e mais de um para ver se aquele caso vai ou não ter chance de sobrevida pós-natal, que são discutíveis. Isso tudo é importante porque esses casos, que não são anencefalia, precisam de liberação judicial quando há desejo de interrupção. A gente não pode indicar internação. Por isso que vale falar um pouquinho sobre isso. E como que a gente deve agir numa situação dessa, que às vezes causa um pouco de estranhamento, que não é a nossa rotina, atender um casal que deseja interromper. Então, lembrar que toda vez que você tem uma alteração, primeira coisa, fazer um protocolo de anotar a discussão clínica que foi feita do caso e a decisão que o casal obteve, de interromper ou não. A partir dessa ideia, a gente tem que pensar o seguinte: a cada idade gestacional fica mais complicado fazer interrupção. Então, se eu fizer mais precocemente, a chance de sucesso é maior. E a gente sabe que se for em fases muito tardias, a chance de o trabalho de parto acontecer e ter sucesso de uma indução
e ter um parto normal, que é o que a gente deseja, não um parto cesáreo por um mal formado inviável, é maior quando está com pouco tempo de gestação. E se for após 24 semanas, a indicação do feticídio é clara e apoiada pelo Royal College, e hoje em dia até mesmo pelo CREMESP, que tem nosso apoio, porque se a interrupção foi aprovada, você deve fazer o melhor possível para aquela gestante. A gente vê que após o feticídio, cerca de 7 dias após, ela já entra provavelmente espontaneamente em trabalho de parto. Então, é interessante saber que isso é possível e é o que a gente faz hoje em dia. Se aquele casal deseja não interromper, que eu falei lá no começo, vamos continuar com a gestação e fazer o mesmo segmento. A gente só reduz a realização de exames, né, para não causar tanto impacto no feto, mas acompanhando, se tiver polidrama, precisa fazer, se tiver uma redução por conta de polidrama, vamos realizar também, exceto, é claro, no caso da genesia renal, porque não vai ter líquido, que é o que a gente tem menos intercorrências. Mas a maioria das malformações causam polidrama e aquela sequência que eu falei da anencefalia. Risco maior de atonia, risco maior de descolamento, e risco de esterectomia. Então, se o casal decidiu interromper a gestação, se for anencefalo, a gente só vai botar aquele laudo com as 2 fotos, assinado por 2 colegas, e pedir para ela assinar o termo de consentimento. Se ela for menor de 18 anos, o responsável que assina. Aí precisa ter esse termo anexado no prontuário. E encaminhar a gestante para a gestação. Se ela for uma malformação inviável, que está listada naquela tabela que eu disse, você encaminha a gestante para ver se ela quer ou não a interrupção. Se ela deseja interrupção, você vai juntar a documentação necessária, que seria o ultrassom, um laudo médico falando a respeito da viabilidade ou não daquela gestação, que vai ser provavelmente falando com base literária. Geralmente a gente põe a literatura em português, que o juiz gosta mais. E esse laudo vai estar falando da nossa discussão clínica, os médicos que participaram. No nosso caso, na escola, a gente sempre pede para o chefe assinar ou da medicina fetal, ou alguém da medicina fetal, ou, se possível, do departamento. Dois chefes geralmente assinam. Essa paciente pode ou não ter um lado psicológico, não é essencial, mas é fundamental. Então, não é essencial para pedir interrupção, mas é bom para o casal e também para enriquecer a solicitação. E uma carta escrita pelo próprio casal solicitando a interrupção. Eles escrevem de próprio punho, falando o desejo da interrupção e o motivo por que deseja, e tudo isso vai ser encaminhado para a vara e vai ser aprovado ou não, a depender do juiz. Se essa paciente for aprovada, vai voltar com em termos de consentimento, que na verdade é por liberação judicial, e na verdade a gente interna para fazer a mesma coisa que eu falei por feto do anencefalo. Se for reprovada, que muitas vezes acontece, por gestação tardia, segmento do pré-natal e controle das intercorrências. Só para lembrar, indução de parto segue a mesma tabela atualizada hoje da FIVO, mesma tabela de aborto, lembrando que mesmo quando tem cesárea, menos de 28 semanas é seguro usar o misoprostol, então lembrando que a gente faz a mesma indução. E finalizando, que eu acho que é o mais importante, assim, para a gente lembrar de tudo que precisa dessa aula. Toda gestante precisa realizar ultrassonografia morfológica, tanto de primeiro quanto de segundo trimestre, porque rastreia e faz diagnóstico de anomalia fetal. O diagnóstico da acremia, da anencefalia, ele deve, de preferência, ser feito no primeiro trimestre da gestação. Porque se for desejo de interrupção, não estou comentando de religião, credo e nada. Eu digo o seguinte, é que isso tem que ser, se você não gosta de interromper, o colega não gosta, alguém pode fazer interrupção. Então, deve ser passado para o casal, porque eles têm direito de saber que existe essa possibilidade na gestação. E para a gente, obstetra, é importante enfatizar, o risco de complicação materna reduz quando eles optam por isso. Então, isso que é o interessante, pensando sempre no futuro obstétrico daquela gestante. O diagnóstico da inviabilidade fetal deve ser definido, porque se a paciente sabe, é o mesmo motivo, ela vai optar por sim ou não de interrupção, e sempre com respeito. Se desejar pela continuidade da gestação, acompanhamento pré-natal normal e acompanhamento da gestação. E o parto vai ser o mesmo, a depender das condições obstétricas. A não realização de exame morfológico sempre prejudica o diagnóstico manejo terapêutico. Então, ele prejudica tanto durante a gestação, porque a gente não consegue fazer o acompanhamento nem o tratamento adequado, eu não entrei em detalhes de terapia fetal, e nem o acompanhamento neonatal. Então, tem que fazer mais exame para poder ter resultados melhores no período pós-natal. E prevenir anomalias possíveis sempre é o que a gente orienta. Então, não esquecer de forma alguma que a necessidade da suplementação vitamínica, em especial aqui no caso do ácido fólico, no período pré-concepcional,
até a fase das 12 semanas. Eu acho que o recado mais importante que não devemos esquecer durante o acompanhamento de qualquer gestante é isso, tá? Eu acho que é isso mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Aí eu já tenho minhas dúvidas, né? Como sempre. Peraí que eu preciso abrir, que eu sumi com você, agora eu não sei como eu devolvo. Peraí. Ó, Thomas Vou já parar de levantou a mão. compartilhar, né? Pode parar. Posso? Vamos voltar para a tela geral. Maravilha. Que alguém me ligou 8 vezes aqui, gente. Vocês viram eu clicando ali no começo? 8 vezes. Você quer ver o que Não, foi, não Lívia? quero, porque não sei o que se trata. Diga lá, Thomas, você levantou a mão, querido. Bom, parabenizar Fala. pela aula, né? E eu queria que algumas dúvidas, né? Quando eu peço o eco fetal, em que momento? Se eu valorizo ainda essa história do golfball? E se a reprodução assistida aumenta as malformações fetais, né? A gente sabe que a idade materna piora, mas também qual é o impacto do aumento da idade do pai, né, em relação à malformação fetal? Eu só não vi o nome, que aqui para mim não apareceu. Você desculpa. Esse é o Thomas, Lili. Ah, desculpa, tá? Porque apareceu agora, S21, apareceu ali. Thomas, obrigado pela pergunta. Bem, do eco, boa, porque eu não coloquei, né? Mas é uma boa para te falar. Quando que a gente faz o eco fetal? Ele tem indicação? Hoje, tem que ter lei, né? Então, a gente não tem muito o que falar. Saiu lei falando que todo mundo deve ter acesso ao eco fetal. Eu não levanto essa bandeira ainda, mas eu acho, porque assim, experiência de quem faz ultrassonografia. Se for um lugar de referência confiável, com certeza vai ter feito aquele rastreamento morfológico cardíaco adequado. Mas a gente não sabe a procedência. Então, está errado pedir o eco? Não está errado. Eu acho que é super válido fazer. Eu mesmo que faço exame sempre, e a Yarinha sabe que eu fiz pós-doc em coração, doutorado em coração, eu ainda acho que o eco tem validade, porque faz rastreamento ainda. Passa, em mãos experientes, pode passar uma coarctação, é importante, tem repercussão pós-natal. Então, já teve um caso meu de consultório que eu fiz exame, colega fez o eco e não diagnosticou e tinha coar, nasceu com coarctação. Então, acontece, viu, gente? Acontece. A gente fica triste quando é caso pessoal, mas acontece. Então, acho que é importante enfatizar que sempre é um exame a mais. Então, tem indicação. Época de fazer. Se você não tem alteração, eu indicaria fazer na época ideal, perto de 26, 28 semanas. Você tem uma malformação, ou, por exemplo, eu tive um caso em que eu acompanhei, com 14 semanas, eu achei que as câmaras direitas estavam reduzidas. 14. Fiquei com a orelha em pé. Né? O paciente foi seguindo, essa eu pedi para fazer eco precoce, e tinha realmente uma estenose pulmonar. Então, às vezes a gente consegue indicar um eco precoce, só que eu vou te falar, todo cardiologista vai pedir para repetir. Eles estão certos, a visibilidade, quem faz exame sabe. A imagem ultrassonográfica após 26 semanas é outro feto. Você faz com 18, é uma imagem toda salpicada, a gente não tem nitidez do septo, é difícil de ver vaso, é tudo muito difícil. Então, eu acho que o ideal é isso. Então, se você tem uma malformação, você pode adiantar esse eco. E se tiver necessidade, a própria cardiologista vai pedir para fazer numa próxima época. E se tiver cardiopatia, com certeza vai fazer seguimento. Agora, se for um feto normal, o rastreamento seria na época de 26 a 28 semanas, tá? Golfball, esquece. Golfball é aquela coisa, a gente fala assim, depende do laboratório, depende de onde você está, no SUS, a gente nem fala para o paciente, porque o que acontece? É só estresse. Eu costumo falar que é uma mancha, melhor que mancha, porque desaparece. Então, o que mancha fica, né? Mancha some. Então, se fosse pinta, ainda fica. Mas a parte do coração, do golfball, eu só tenho relevância, que eu não vou falar que não serve para nada. Você tem um golfball bilateral e outras malformações, talvez funcione como marcador para síndrome, entendeu? Não pensando em malformação isolada. Então, eu dei o geral das malformações, mas para finalizar, toda vez que você tem uma malformação, dependendo dela, você pensa em cromossomopatia. Agora, quando você tem várias, a gente sempre pensa em síndrome, entendeu? Então, isso que tem que ter aquela nitidez. Por isso que eu falo, uma TN aumentada, um golfball no segundo trimestre. Será que não é um Down? Entendeu? Que não está com nada de malformação, mas tem. Então, começa a ficar mais preocupado. Então, esse seria o meu valor. Eu esqueci a última pergunta. Ficando velha. O que era a última? Tinha mais uma, tinha? A última pergunta é da idade paterna.
Não, é E os reprodução, né? filhos e as gestações de FIV. Isso, então, a idade paterna eu não tinha ouvido, mas ó, a idade paterna é o que a gente vê, que tem um pouquinho mais de associação com o autismo hoje em dia e algumas doenças gênicas. Não tem sim, fica achando que só a mãe que põe a culpa no negócio. Mas assim, o principal é a mãe. O principal é a mãe, infelizmente, é isso mesmo, né? As mães mais velhas, então, o pessoal da medicina, realmente tem mais chance? Tem mais chance. E a reprodução assistida, a gente cai num grande problema. Quem trabalha sabe que tem mais malformação, mas eles não publicam. Então, a gente não tem trabalho falando mal da reprodução humana. Então, assim, a gente vê que aumenta a chance de acretismo, a gente vê que aumenta a chance de outras alterações patológicas e algumas malformações acabam acontecendo. Principalmente quando tem aquela biópsia pré-implantacional deles, entendeu? Tem mais chance. Mas os trabalhos, se você procura na literatura, não é uma confirmação maciça, sabe? Para falar que tem. Então, a gente não sabe se é proteção ou não, mas a sensação de quem faz medicina fetal é que se faz reprodução humana, dá um pouquinho mais de medo. Entendeu? E acho que tem mais chance. Você fez um comentário importante. Você acha que a biópsia do embrião para fazer um PGTA, o embrião quinto de Cortou um pouquinho, vocês estão ouvindo bem? Eu não ouvi. Eu só ouvi o Vou repetir. PGTA. Se aumenta, deve ser para ver se aumenta risco de malformação? Aumenta. Isso. Aumenta, claro que aumenta, né? É bem pequeno. A gente não tem, assim, claramente, aquilo que eu te falei, precisava fazer, tantos que fizeram, tem. Mas, assim, você está tirando um pedacinho do embrião, né? Vamos saber se é importante ou não esse pedacinho, né? No geral, dá tudo certo, graças a Deus. Mas aquilo é sempre risco e benefício em medicina. Se ele tem um caso muito grave, familiar, que tem muito risco e precisa dessa análise, a gente vai criticar? Eu acho que não, entendeu? Todo mundo faria. Quem faz reprodução vai fazer. Eu mesmo faria, entendeu? Mas existe um risco. Não, eu estou perguntando isso porque, veja bem, existe uma tendência, que a gente não concorda, mas existe uma tendência de muitas clínicas fazerem sistematicamente o estudo genético, tá? A biópsia é exatamente isso. A biópsia e a biópsia. Essa biópsia é boa. Tá? Biópsia Então, e a assim, biópsia. tem situações que a biópsia é fundamental. É que assim, Thomas, existem coisas que as éticas legais que a gente prefere não comentar, não é? Mas assim, existem as indicações clássicas. Não, eu falo por você, não acho que fazer está errado, mas existem as indicações, entendeu? Não, eu sei, mas a fazer de rotina, eu não, se for uma paciente jovem, um casal jovem, que não tem nenhuma história, não tem nada. Deixa eu te explicar uma coisa, veja bem, qual que é a nossa realidade? Que muitas clínicas, não vou citar nomes e nem vou querer justificar, aliás, eu sou totalmente contrário, mas fazem sistematicamente biópsia embrionária, tá certo? Sem indicação, tá? Isso é rotina para um número significativo de clínicas. Portanto, eu posso concluir que o ato da biópsia, o lado físico da biópsia e o fato de eu tirar 5, 6 células para fazer o PGTA, só o ato já pode comprometer uma malformação fetal. Sim, porque a gente pensa numa ação embriológica em que você está perdendo 3, 4 células numa... Vamos pensar, você tem uma ameaça de aborto. Às vezes nem tem saco gestacional, nem só está lá o saquinho, mas não tem embrião ainda. E às vezes não acontece, aquelas banda amniótica. Então a gente não sabe, entendeu? Se não tem associação. Porque são estudos muito específicos que não vai ter um N suficiente para isso, né? E nenhuma boa vontade, talvez, também, para esse estudo, entendeu? Porque a gente não sabe até que ponto a parte econômica tem influência mesmo. A gente não sabe. Isso eu não vou nem acusar, porque eu não sei nem quem é o colega que está fazendo. Entendeu? Mas a gente sabe que às vezes tem aquelas coisas que não são essenciais e as pessoas indicam, né? E nem aquelas pessoas que fazem exames, né? Vão riscando tudo que tem ali para ver. Eu falo que aquele. Eu não sei nem para que serve. Eu não sei para que serve, mas pedem. Entendeu? Para isso tem. Eu acho que vai no mesmo sentido. Mas pensando sempre que não pode sempre esquecer que haverá indicação diante de uma história pessoal ou familiar que tenha malformações ou coisas anteriores para pesquisar cariótipo. Eu acho que é super válido. Tá? Só para finalizar, vou te convidar para o Congresso de Reprodução Humana, tá? Ponto contra ponto. Ótimo. Eles vão me matar se eu falar um negócio desse, eu nem vou. Olha... Uma vez só vou uma vez, né? Nunca mais. Temos mais 2 perguntas aqui. Uma é da Ana Paula. Ana Paula Dias, não sei se você conhece, mas Ana Paula Dias faz
faz medicina fetal, nossa professora também. Parabéns pela aula. Ponto de corte do risco corrigido pela TN, que vocês indicam prosseguir investigação com exame invasivo. Depende, viu? A gente segue. Obrigada, viu, pelo elogio, Ana Paula. A gente segue o padrão da FMF hoje em dia. Se tiver a possibilidade de ter feito todo aquele rastreamento de bioquímica, que é uma utopia, né? Na escola é uma utopia, não vou enganar vocês. A gente não tem bioquímico, fizemos tese com isso, mas agora de rotina não está instalado. Seria o ideal. Mas a gente já segue o mesmo critério da FMF. 1:50, quando é extremamente alto, naquele intervalo que a gente fica na dúvida, sempre daí indica algum exame a mais para fazer bioquímico, e fica em paz quando está muito mais alto de 1:1000, né? Mas hoje em dia tudo depende. A gente rastreia mais com parte bioquímica, bom, parte de fatores maternos, isso a gente põe. A gente já vê que melhora o risco. Só colocar a história materna e tudo mais já melhora 40%, 50%, entendeu? É bom pôr. Mas o ideal mesmo era fazer aquele padrão rastreamento bioquímico, bonitinho, que o mundo inteiro preconiza. Tá? Daí a gente segue aquele padrão. Se vocês quiserem, manda depois a página da FMF. É que eu não quis entrar em detalhe de cada um, senão ia ficar muito, né? Morto de primeiro, acho que é para cada aula, né? Acho que nem caberia. Eu tentei dar um passant, assim, é difícil, né, irmão? Formação. Você fez uma aula super abrangente ali, imagina, foi ótima, excelente. Tem uma outra pergunta aqui da Janice, elogiou a aula e falou uma dúvida. A partir de quantas semanas, ou se há um limite para interrupção, que não seria mais viável a interrupção, caso o diagnóstico da alteração tenha sido tardio? Por exemplo, um feto com uma trissomia de 13 com 31 semanas. Infelizmente essa nós já vivemos isso em alguns momentos. Não, nós vivemos, né? A nossa angústia de sempre. Porque, assim, o que acontece, Janice? Nem sempre é só falta de diagnóstico, às vezes é falta da paciente também. Ela some, volta super tarde. Agora eu quero interromper. A gente passa por isso, né? E a gente sempre está numa situação. Quando a anencefalia, a crania, hoje a gente conversa, foi aquilo que eu falei para vocês, se ela optar por interromper, mesmo que seja mais tardio, porque vai ser o parto, na verdade, né? Dependendo da época gestacional. A gente sempre tenta que seja com menos que 28 semanas, sempre. Por quê? E geralmente uma formada é restrito. Então, eles são fetos pequenos, né? Então tem menos chance. Você viu que aquelas chances de indução pela FIGO, ok, né? Para fazer misoprostol e tudo mais, se for necessário. Se ela tiver uma cesárea prévia, visitação pélvica, tudo complica a vida da gente, né? A gente teve um caso bem ruim, né? Lembra o nosso caso a gente perdeu um útero de uma paciente após, então por isso que a gente fala, esse é o nosso trauma maior. O que eu só enfatizo é o seguinte, quando uma das condições hoje para a gente fazer interrupção é saber que vai ter a parada do coração para a mãe, que a gente fala assim, não vai falar feticídio, né? Vai ter que fazer parar o coração do neném quando tem mais que 24 semanas, porque a chance de sucesso é maior. Porque assim, a gente até quando ela discorda absurdamente, a gente até pode tentar induzir em 2 dias, mas não fica mais aquela insistência de vários dias. E já reconversa e fala. Se ela não quiser, a gente vai dar alta, entendeu? E não vai ficar com ela, porque a chance de dar intercorrência é muito grande. Então, o que eu recomendo geralmente, no máximo, se você pudesse, no mundo ideal, aquelas 25 semanas, né? Logo após o morto, 24, que é porque até o juiz liberar. Vocês vão te falar assim, demora muito, mas não demora. Se for uma vara que já está acostumada, a gente tem problema às vezes, que troca o juiz substituto, o juiz não entende, daí pede para a gente participar, a gente foi intimada a participar de esses dias, então, porque a gente assina, então vamos lá para a audiência. A gente ficou meio desconfortável com essa situação, porque só me falta essa, né? A gente tem que ir na audiência porque a gente está ajudando a paciente, né? Então acontece às vezes. Mas, em geral, é só fazer a carta e tal, e eles aprovam. E é geralmente 1 ou 2 semanas a liberação. Então, até que é rápido. Mas é o que eu disse, também tem o problema familiar de que às vezes ela pedem e se arrependem, entendeu? E não querem fazer, eu quero aquele tempo para querer. Por isso que eu acho que o apoio psicológico nessa hora é fundamental, entendeu? Se ela não quiser, é o direito dela. Não é que tem interrupção que a gente vai interromper, entendeu? Mas é sempre respeitando sempre o desejo da família do casal, tá? Casal agora é qualquer casal, viu, gente? Então, a gente fala casal, mas é para vocês entenderem que é qualquer contexto, né? Do parceiro, da parceira ou da parceira. Casal em ampla perspectiva. Exatamente. Lili, eu gostei muito de um termo no doutorado que eu estava conversando um pouquinho antes de você entrar no meu, a gente vai ter, são 12 ou 13 casos, ainda estou fechando. Defende, hein? Ainda estou fechando o N, né? De interrupção da gestação por risco materno. Então, risco
é uma coisa muito, como é que eu vou falar? Real. Subjetiva, muito. Não, às vezes é muito subjetivo. Embora a gente saiba que é muito real, não está definido, porque não é muito específico, como, por exemplo, Risco de morte, você diz? uma TN de acima do percentil 95, a Não gente não diz. tem isso para grande parte das coisas. E um termo que nossa, eu tentei de todas as formas mudar, foi aborto legal, porque eu acho que é um termo muito infeliz, Não, parece porque que é eu acho legal, que né, abortar. não é legal de jurídico, né? Então, poxa, eu queria falar que essa sua aula abriu a minha cabeça para o termo interrupção voluntária. Eu acho que é um termo É, bem mais cabível. Olha, é porque é mais fantástico, aceitável, né? Mais fantástico. Eu aceitável. acho que quando você fala aborto legal, Que eu poxa, acho se tem. interessante, sabe esse termo de consentimento? Não sei se você chegou a dar uma olhada naquele que eu fiz no protocolo. Sim, Hoje eu coloco no termo os riscos das complicações maternas, entendeu? é, Inclusive pelo próprio procedimento de interrupção. Eu acho que isso é a gente, importantíssimo ela saber, porque às vezes a gente fica também falando que, ótimo, interromper, ótimo, interromper. Calma aí, gente, interrupção que nem vocês perguntaram, 28 semanas é uma interrupção, a, 22 é a, outra. Pode a, Jan- infectar, pode perder útero, pode muitas desgraças, entendeu? A gente não quer acho perder que todo ninguém, né? Mas acontece. para Janice, acho que perguntou, né? A gente teve duas interrupções lá na cardio que foram muito Trash. icônicas, eu diria, né? Foram icônicas. Uma foi uma paciente com Marfan, com risco inaceitável. Ela tinha uma aorta horrorosa, com uma dissecção de aorta prévia, e foi interrompido com 19 semanas por cesárea. Esse foi um caso totalmente que assim, foge do habitual completo, porque mesmo que fizesse a cessação dos batimentos, né, o feticídio, né, a via dela não dava para ser via baixa pelo risco cardíaco dessa paciente. E uma outra que era uma hipertensão pulmonar, que na verdade foi feita a cessação dos batimentos, né, com injeção de KCL, e essa paciente fez uma sepse fulminante, horrível. Eu jurei por Deus que havia uma coreamnionite e não. Na verdade, era uma pneumonia hospitalar, pelo simples fato dela estar internada, né? Então, lembrar que interrupção tem menos riscos, mas também tem riscos, né? Deixar claro. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Algum residente quer fazer alguma pergunta? Eu acho que foi uma aula muito ampla, muito geral. A gente tem dado, viu, ênfase para essas aulas mais gerais, tá, Lili? Gabriel, nosso mestrando de amanhã, quer fazer alguma pergunta? Eu achei a aula espetacular, eu concordo com o Thomas, a gente tem que desmistificar que a reprodução humana traz malformações, eu acho que é a mesma coisa. Só na parte do NIPT, que talvez eu acho que para baixar um pouquinho, eu perguntaria se a gente tem, eu não sei se foi perguntado já, se a gente baixa mais a idade, porque tem paciente minha com 35 anos querendo fazer o NIPT já, né? Para se cercar de tudo. O que que ela acha em relação a isso? Em outras palavras, NIPD é igual canja, não faz mal para ninguém? Essa é a pergunta. Eu acho que NIPT não é câncer, infelizmente, né? Mas assim, no meio médico virou, né? Eu acho que está difícil a gente não pegar uma paciente que tem condição de fazer, né? Porque ainda é particular, ela precisa de fazer por meios próprios. Tem validade. Eu acho que assim, aqueles casais que são muito ansiosos, ajuda, até ajuda. Mas é o que eu falei para vocês, o pessoal esquece do rastreamento bioquímico, né? O rastreamento bioquímico melhora muito o risco daquela paciente. Só de fazer o cálculo a gente vê o quanto melhora. Vai fazer mal? Não vai fazer mal. O problema é quando vem positivo, ou quando começa aquelas flores lá de vou rastrear o mundo com o NIPT, entendeu? Que não serve para nada. Porque a gente sabe que são os erros, que eu não vou entrar no detalhe do NIPT, que tem vários achados, que são aqueles que não têm significado clínico, porque não sabe se tem associação com patologia ou não. Esse que vai ser o problema, entendeu? Se tem esses que são NIPT ampliado, né, que a gente fala. Eu tomo um pouquinho de cuidado só na interpretação. Eu acho que é isso. Mas eu acho que 35 dá. Menos que 35, lá não tem cabimento, né, gente? É melhor nem engravidar, tá tão assim, né?
Não pode, porque Eu tô e não é com uma 100%, né? paciente Eu no, sempre... tô com uma paciente no consultório agora, 39 anos. A gente fez uma estimulação para congelamento, que ela não queria engravidar. Vieram poucos óvulos, 3, 4. Se repetir, vieram também 4 ovos. Congelou 8 e engravidou 5 meses depois. Foi fazer o NIPT, Que inconclusivo. beleza. O que eu posso falar para essa paciente? Que beleza, né? O duro é o seguinte, quando a coleta estava ok, tinha uns 8% de fração de fetal lá, tava, e tem aquele índice de coleta de Então, célula. a justificativa do Fleury foi que, a placenta não tinha os 8%, então ficou indeterminado por conta disso. A O que fração poderia fetal, ser é isso? Fração isso, fetal do DNA? Então, isso. o que E eles outra podem coisa que eles pedir é para poderiam falar é da repetir, né? idade. Eles chamaram para repetir? Chamaram para repetir sem ônus, só que ela, nesse meio tempo ela fez o morfo de primeiro, E deu tudo bem. e aí veio tudo certo, uma TN de 1,8, osso nasal visível, ausência de regurgitação tricúspide, o bebezinho normalzinho. Só que tem aí uma paciente super Ansiosa, né? esclarecida, uma veterinária, ela está super preocupada por causa do indeterminado, né? Eu acho que ela precisaria repetir, já que fez, agora vai precisar repetir. Eu recomendaria repetir, e se vier de novo, eu ia ficar com a orelha em pé, inclusive. Que às vezes E tem aí, o que eu algumas falo para ela? alterações. O que eu Daí vai ter falo? que biopsiar, ela Inconclusivo vai ter do que quê? fazer. Ela não fez análise pré, né? Ela não fez. Não fez, não. Então, Foi uma Aí vai gravidez para ela vai pré-aberta. ser uma que talvez aí precise vai para investigar AMNIO, se eles né? tiverem essa ansiedade. Vai para Porque, AMNIO, por talvez. isso que eu tenho medo, exatamente, por isso que eu tenho medo de fazer para todo mundo, às vezes. Ela não, porque ela tinha 39, ok? Porque às vezes pode acontecer essas coisas tem umas porcentagens, eu lembro de umas aulas do Javier que ele deu lá do Fleury, que tinha umas porcentagens, eu não lembro quanto, que quando dava inconclusivo podia ter associação com algumas alterações. Então, eu acho que assim, se eles se acalmarem com o morfo e ficarem tranquilos, morfo de segundo para ver como é que tá. Entendeu? Agora, se não, repetir com certeza. E se E vier de novo 14, inconclusivo, vai fazer 14 AMNIO. semanas Vai fazer invasivo AMNIO, com vai. amniocentese. AMNIO sem tese. Tá Por aí. certo. Não, tá bom. E torce para a placenta ser posterior. Facilita a vida, com Facilita, certeza. facilita. Ele mais uma pergunta para você, da Caroline. Ela é R1 do JJM. O JJM é um serviço associado, é maternidade Jesus, José e Maria. Eu sempre paro para pensar José, Jesus e Maria. Jesus, José e Maria. Estou certo, Gi? Então, é a maior maternidade pública lá de Guarulhos. E ela perguntou, ó, sou R1 aqui no JJM e queria que vocês falassem um pouco mais na prática como é feita essa parada, a cessação dos batimentos cardíacos fetais. Então, funciona assim. Boa noite. Viu? Geralmente, foi o que eu disse, se for menos que 22 semanas, a gente induz, sem fazer o feticídio. Se a paciente tiver mais de 22 semanas, a gente vai indicar, então, como é que é feito. Se for comecinho de gestação, tudo vai depender da agulha que a gente tem e tudo mais. A gente conversa com a paciente, explica como vai ser o procedimento. E hoje, antes a gente só injetava KCL, aí a ideal é intracardíaco, porque é difícil funcionar cordão. Se você estiver diante de um anidrâmino, por exemplo, é muito difícil, porque você pode pegar a artéria, daí não é o que a gente quer, porque vai para a mãe, tá? Então, a gente precisa realmente acertar muito bem ali na hora que você vai funcionar, porque é perigoso, entendeu? Então, a gente prefere sempre intracardíaco. Então, KCL, geralmente 1 miligrama por quilo que a gente faz, 1 já dá. E hoje a gente preconiza fazer anestesia para o feto. Então, a gente usa pancurônio, tem um conjuntinho que a gente pegou com os colegas, está fazendo junto já para anestesiar o feto, porque isso foi minha indicação, na verdade. Que eu falei que eu não acho legal só fazer o KCL. Talvez anestesiar vai uma boa, e a gente, por respeito ao feto, também faz isso para ele não ter tanto. E idealmente se for um polidrama, eu tenho que drenar o líquido primeiro, porque senão a gente não alcança o feto, mobilização demais. Então, tem todos os pormenores de cada malformação mesmo. É fácil? Não é fácil. Às vezes e às vezes demora mais que 2 minutos. Que geralmente é de 1 a 2 minutos a cessação. Teve um caso que não aconteceu e tem que fazer de novo. Entendeu? Às vezes acontece. É trash, a Não é, gente não gosta, tá? não é fácil Porque a gente faz fetal, não é fácil porque eu fiz medicina fetal, deixa eu deixar claro. não é fácil e nem é Mas alguém agradável, precisa fazer. exatamente, Mas mas alguém é um precisa fazer. serviço bem necessário, e quando você olha na própria tabela
da FIGO, né, que foi devidamente atualizada, né, para uso do miso. Você viu? Peguei a bonita. Olha, foi hoje, hein? Fresquinho. Muda a dose do misoprostol, você tem um feto vivo ou um óbito fetal. Então, existem situações clínicas com comorbidades maternas que quanto menos medicação você usar, melhor. Acho que no protocolo de interrupção, né, feita a cessação, essa paciente vai de alta, não é? Não, sim, a gente deixa em observação algumas horas, ver se ela ficou bem, né? Se está tudo bem. De detalhe, o que a gente gosta de mandar ela de alta, gente, por causa desse tempo automático de indução. Não tem nenhum lugar, nenhum. Olha que eu procurei, viu? E tanto tempo que vai acontecer, entrar em trabalho espontâneo. Mas, assim, empiricamente, a gente precisa publicar os casos que a gente fez já para ver se vai. A gente percebe que 7 dias, às vezes até menos, elas mesmas já começam a ter contração, a sentir alguma coisa, sangramento, qualquer coisa, e vem para interrupção. Mas a gente já agenda para 7 dias ela retornar para a indução. Se não tiver nenhuma intercorrência materna, né? Às vezes tem umas pacientes do Dr. Favoretti e elas ficam, né? Elas moram Não lá. vão de alta, né? Deixa eu esclarecer. Angélia Aranguren Yara. Quer fazer alguma pergunta? Saudade, Ô, amiga, que saudade de você também. Gente, eu tô aqui feliz da vida de te ver, Lili. Muita saudade, muita saudade. também. Excelente aula. Bom demais te ver dando aula. Que bom, querida. Um beijão. Vem para um café, se não quiser voltar. Tá? Não, vamos ver. Doutorado. Ai, calma, amiga. Luísa quer fazer alguma pergunta? Lu, alguém tem mais alguma pergunta? Só parabenizar, excelente aula, bem completa, assim, visto o tema bem abrangente, imagino que foi um desafio, né, para uma fetóloga fazer, assim, um tema tão para os obstetras generalistas, nós, né, mas obrigada, foi uma ótima Espero aula, que tenha parabéns. ajudado. A gente fica Ajudou meio com- perdido, né? Porque você não pode ser muito específico, mas também não pode ser muito superficial. Então você fala, o que que Não, eu mas vou falar? eu acho que você achou o meio termo bem legal mesmo, Lili. Gente, Que bom. Lili, queria te Fico feliz. agradecer mais uma vez. Acho que foi uma aula Prazer, querido. brilhante. Falar que eu ouvi palavras do professor Moron, basicamente, assim, ecoavam no fundo, né, do meu subconsciente. Vai ficar feliz, vai ficar feliz. Eu acho que eu ouvi a voz do professor por trás, assim, mas enfim. Vai cuidar dos seus filhos, Lili. Beijo, Vou querida. jantar com Boa eles, noite. né? Muito Hoje vai ser obrigado. iFood, né? iFood. E, gente, ó, beijos. Boa noite. Gente, prazer. Segunda-feira que Precisando, vem. estamos aí. Obrigado, Lili. Segunda-feira que vem, aula câncer de colo, professor Henrique Mantuan.